Oi pessoal, sejam bem-vindos à nona videoaula de programação em C. E nessa videoaula nós vamos falar sobre as estruturas repetitivas, mais especificamente a estrutura while. While, a tradução de inglês, seria enquanto. Ele seria basicamente um if disfarçado, vamos assim dizer. Ele faz uma verificação se tal condição é verdadeira ou não e fica repetindo enquanto ela for verdadeira. Por exemplo, vamos supor que a gente quer um programa que ele conte de 1 até 100. A gente escrever vários printfs de 1 até 100 vai ser cansativo e desnecessário. A gente pode colocar aqui uma estrutura repetitiva para ficar contando de 1 em 1 até chegar em 100. Para fazer essa estrutura repetitiva, vamos usar nessa videoaula o while. E seria o que? Vamos fazer então, contar então, de 1 até 100. Vamos fazer então uma variável e a gente vai ficar imprimindo o valor dessa variável e sempre aumentando o valor dela. Ou seja, enquanto essa variável, se a gente vai imprimir o valor dessa variável, sempre aumentando de 1 em 1, por exemplo, a gente vai imprimir 1, depois 2, 3, 4, até chegar no 100. Ou seja, a gente vai imprimir enquanto ela for menor do que 100. Menor ou igual, né? A gente quer imprimir o 100 no caso. Aqui a condição, ela é bem parecida com o if. Ela, no caso, ela é idêntica ao if. Ele vai verificar se o que está dentro dos parênteses é verdadeiro ou não. E se for verdadeiro, o que tiver dentro das chaves vai ficar acontecendo. A diferença do while para o if seria que o while é um sistema de repetição, não apenas uma condicional. Ele vai verificar se é verdadeiro ou não e o que tiver aqui dentro vai ficar toda hora se repetindo. Vai ficar se repetindo até que esse daqui seja mentira. Se nunca for mentira, vai ficar repetindo infinitamente. Ou seja, aqui ó, a gente quer então contar de 1 até 100. A gente poderia, vou primeiro verificar só como que isso aqui funciona. Vamos limpar todo o resto aqui, ó. Vamos apagar tudo isso aqui. E a gente vai fazer o que? Ele apenas mandar um oi, um simples oi na tela. Vamos ver o que acontece se a gente... Opa, não tem esse N daqui no caso, né? Deixa eu criar o N. Vamos ver o que acontece se a gente der um start, se a gente der um run com o script desse jeito daqui, ó. Aqui, ó. Ele tá dando infinitos oi. Por que que isso tá acontecendo? Porque olha aqui, ó. Enquanto n for menor ou igual a 100, o que tiver dentro das chaves vai ficar acontecendo. E o que está dentro das chaves? Esse daqui, ó. Só que em algum momento n deixa de ser menor ou igual a 100, ele não deixa de ser. Ou seja, ele vai ficar rodando isso daqui infinitamente. Porque o que ele verifica é se isso daqui é verdadeiro. Isso sempre vai ser verdadeiro. Porque não vai haver um momento em que isso daqui vai parar. Então, vamos forçar a parada aqui. Forçar a parada, só apertar, segurar Ctrl e apertar a letra C. Então, beleza aqui, ó. Isso aqui está repetindo infinitamente. Como que a gente faz para arrumar isso? Aqui no caso, ele vai rodar enquanto o n for menor ou igual a 100. E se a gente aumentar esse n? A gente aumentando de 1 em 1, ele começa do 1. Se a gente fazer ele pro 2, pro 3, pro 4, pro 5, ou seja, ele ser igual a ele mesmo, só que mais 1. Ou seja, se ele for 1, ele vai ser igual a 1 mais 1, vai ser igual a 2 depois. Se ele for 2, vai ser igual a 2 mais 1, vai ser igual a 3. Vai sempre ficar aumentando o seu valor. Vai ficar aumentando aqui, ó, de pouco em pouco. Será que agora vai dar certo? Vamos ver. Aqui, ó, repetiu e parou. Tá vendo aqui, ó? Ele parou. Ele mandou exatos 100 ois, que não vai dar pra gente ver muito bem, né? Não vai dar pra gente contar. Mas ele mandou 100 ois aqui e depois ele parou. E vamos fazer uma contagem? Vamos colocar aqui, ó, o oi. E vamos, na verdade, vamos fazer ele contar. Vamos colocar aqui, ó, porcentagem de... E para ele colocar o valor de n aqui pra gente. Vamos ver se ele tá contando tudo certinho, ó. Aqui, ó. Ele já tá contando. Do 1 e vai até o 100. Porque olha aqui, ó. Ele tá imprimindo o valor de n. Só que qual que é o valor de n? Ele é 1. Depois aqui, ó. Ele entra no while e o while fala o quê? Ele vai repetir enquanto o n for menor ou igual a 100. Então ele vai lá e imprime aqui, ó. 1. Depois aumenta 1, vira 2. Depois ele repete de novo. Ele vai lá e ele fica repetindo. Ele fica, enquanto o n não for menor, enquanto o n for menor ou igual a 100, ele vai ficar repetindo isso aqui. Ou seja, ele vai lá, mostra o valor de n, aumenta em 1. Mostra o valor de n, aumenta em 1. E fica aqui, ó, nesse ciclo daqui. Até que ele vira 100. Vai ver, ó. 100 é menor ou igual a 100? Sim. Então aqui, ó. Ele vai mostrar o 100 e vai aumentar para 101. 101 é menor ou igual a 100? Opa, não é. Então o while vai parar e vai sair dele. E o código vai continuar rodando aqui, ó. No caso aqui tem um problema, né? Que eu esqueci esse return 0 daqui. Então aqui, ó. Ele vai continuar rodando aqui, ó. Continuar rodando aqui.
A gente aqui, ó, poderia usar essa mesma lógica para fazer algo bem parecido, por exemplo, para mostrar os números pares. Aqui, ó, ao invés ele vai começando 2, ao invés ele ir aumentando de 1 em 1, ele vai o quê? Aumentando de 2 em 2. Ou seja, ele agora vai mostrar só os números pares, né? Ou se não, se a gente quisesse que ele mostrasse só os números ímpares, ele ia começar do 1 e aumentando de 2 em 2. Aí, ó, vai mostrando os ímpares. Ou se não, a gente quer que ele mostre apenas os múltiplos de 13. Como que a gente faria isso? A gente pode ou fazer aqui, ó, ele começar do 13, ou se não do 0, ele aumentando de 3 em 13, aí consequentemente vai mostrar, né, os números de 13 que começam do 0, que vai até o 100, né, não sendo maior do que ele. Aqui, ó, já mostrou aqui, ó, a gente pode até fazer uma tabuada com isso, né, olha que legal. Aqui, ó, daria pra gente fazer uma tabuada do 13, por exemplo, ou de qualquer número, assim, ó. Ok, ele vai começar do 0, ele vai contando até o 10, sempre aumentando de 1 em 1. Ele vai fazer o quê? Pegar esse número e multiplicar com 13. Olha aqui, ó. Vai o quê, então? Imprimir o número que vai estar multiplicando e o resultado, que seria o número vezes 13, né? Aqui, ó. A gente tem uma tabuada do 13. Olha que coisinha bonitinha. Tudo certinho, tudo bonitinho aqui, ó. Mas e se a gente quisesse, por exemplo, em algum momento a gente quisesse pular um número específico, em algum momento a gente quer pular o 3, por exemplo. Aí que entra alguns comandos que seriam o continue e o break. Seria o que? O continue, ele serve basicamente para a gente pular uma etapa. Ou seja, quando chegar nele, ele vai pular essa etapa. Ele vai simplesmente pular. Ou seja, a gente poderia fazer algo assim, ó. Se o n ele for diferente de 3, que a gente só quer que pule o 3. Só o 3, assim, ó. Só para nesse exemplo a gente pular só o 3. Então aqui, ó. Se n for diferente do que 3, ele vai mostrar aqui, ó. Ele vai mostrar a mensagem aqui, tudo certinho. Daria pra gente fazer algo parecido com isso daqui, ó. Ele vai aumentando de 1 em 1 e depois ele vai verificar. Se for o 3, ele vai fazer o quê? Continua. Ou seja, ele vai pular para o próximo. É como se fosse, acaba a repetição aqui e pula para a próxima. No caso, ele vai pular o número 3. Olha aqui, ó. Teve um, o 2, o 3. 3 aqui, ó. 3 é igual a 3. Então, ele só pulou. Quando ele chega nesse continuo daqui, ó. Tudo que tá... qualquer coisa que tivesse aqui embaixo. Se tivesse mais comando aqui embaixo. Qualquer coisa que tivesse aqui. Podia estar o que for. Que... assim que ele chega nesse comando daqui, ele pula para a próxima repetição instantaneamente. Ou seja, ele pulou para a próxima repetição e assim que ele pulou, tudo que estava debaixo dele deixou de ser executado. Ou seja, esse printf daqui ele nunca ocorreu. Então ele nem mostrou para a gente, tá vendo? Aí a gente pulou 3. Daria para a gente fazer algo mais ou menos assim. Ou se não, dá também para a gente usar o break. O break seria o que? Para o while na hora. O while é para ele parar instantaneamente, independente do que aconteça. É para forçar a parada dele, independente daqui ser verdade ou não, é para a gente parar. Ou seja, que como que ficaria se aqui fosse um break? Aqui, ó. E chegou no 1, chegou no 2 e quando chega no 3, ele para o while na hora. Ele não quer nem saber se isso daqui é verdade ou não. Ele para forçadamente o while e vai sair dele. E vai simplesmente sair daqui, ó. Então, isso aqui serve para qualquer sistema de repetição. A gente vai ver mais dois nas próximas duas videoaulas. A gente vai ver dois sistemas de repetição. Esse continue e o break, ele serve para ambos. Dá também para a gente usar o break para fazer algo assim, ó. Por exemplo, o menu que não fica acabando. A gente viu na videoaula passada, a gente fez um menu lá com if tudo bonitinho. E o que acontecia? A gente toda hora tinha que ficar resetando o programa, abrindo ele, dando run toda hora. E se a gente usasse isso dentro de um while? No caso aqui é o que? While 1. Por que 1? O 1 é, a gente viu lá na primeira videoaula, primeira de tudo da playlist, que 1 é verdadeiro. Ou seja, 1 é verdadeiro, como se fosse fazer uma comparação com 1 ou 1, ver se 1 é verdadeiro. Se ele identifica 1 como verdade, é basicamente falar verdade aqui, ó. Uma condição que sempre vai ser verdadeira é o próprio número 1. Ou seja, isso sempre vai ocorrer. Isso aqui vai ficar rodando infinitamente. Isso aqui sempre vai ser verdade. Qual que é a única forma de sair desse while daqui então? Com break. E olha o que eu fiz, ó. Um menuzinho, menu simples, que é o que? 1 para continuar e 2 para sair. E ele vai verificar se o que eu digitei aqui, ó, foi igual a 2, ele vai ativar o break.
e o break para o while na hora. Ou seja, fica algo assim, ó. Eu digito 1, eu digito qualquer coisa, ó. Qualquer número eu vou digitando, ele vai continuando. Não é só 1. Porque aqui ele não verifica que número que eu digitei, né? Só que ele verifica o quê? Se eu digitar 2, ele para na hora. E olha aqui, ó. Quando eu digito 2, ele para. Aí, ó. Até mostra a mensagem aqui que já parou de rodar o código. Dá pra gente usar break ou continuo dessa forma. Se a gente não quiser usar break, por exemplo, não gosto muito da ideia de usar break ou algo assim, dá também pra gente fazer algo assim, ó. Por exemplo, ele vai rodar enquanto a escolha for diferente de 2. Então aqui, ó. Fica até o código mais organizado, né? Mais bonito. Porque aqui, ó. Eu posso colocar a escolha, o número que eu quiser, ó. Posso colocar. Mas quando eu coloco 2, 2 não é diferente de 2. Essa condição daqui virou falsa. Então o while parou de correr. Bom, então essa foi a videoaula de while. Espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, bota aí nos comentários que eu vou estar tentando responder todo mundo. E até a próxima videoaula.